sei se todo mundo me conhece, eu sou Leandro de Oliveira, coordenador do programa de pós-graduação em Antropologia, do PPGAN. Hoje é um dia muito especial para a gente, estamos fazendo esse encontro aqui, que é como uma aula inaugural do PPGAN e também como uma atividade do GESTA, uma parceria entre o GESTA e o PPGAN, recebendo o professor João Pacheco Oliveira, que é um professor titular do Museu Nacional, uma figura de referência no campo da antropologia no Brasil, um formador da nossa história, da disciplina aqui no país. Estamos muito gratos de poder contar com a presença do professor João Pacheco. E vou passar a palavra para a professora Ana Flávia para falar um pouco mais sobre o nosso convidado. Bom, boa tarde a todos e a todas, Queria pedir desculpas pelo atraso um pouquinho, queria agradecer o PPGAN, na verdade, por essa atividade conjunta e agradecer o professor João Pacheco, por ter aceito o nosso convite para estar aqui conosco. Eu fiquei encarregada, de fazer uma apresentação do nosso convidado. Alô? Melhorou. Tá. Eu vou tirar a máscara. E como disse a professora Leandro de Oliveira, o professor João Pacheco é uma referência na antropologia brasileira, Então, melhorou? Eu acho assim, tem coisas, que acho que a gente não precisa falar, em termos do longo percurso do professor João Pacheco, junto aos indígenas de pesquisa, junto aos indígenas chicuna, de dedicação à orientação, de pesquisas que têm sido importantíssimas, foram importantíssimas, no caso dos indígenas do Nordeste, dos indígenas da Amazônia, questões que hoje são fundamentais para a discussão de direitos indígenas, como pensar as políticas de reconhecimento de terras indígenas, de monitoramento dessas terras indígenas. Eu acho que hoje são questões que estão colocadas aí, o professor João Pacheco, nos últimos anos, tem se dedicado a uma antropologia histórica, a uma antropologia do colonialismo, a uma antropologia que se dedica a pensar a construção do Brasil enquanto sociedade, enquanto nação, e o modo como os indígenas participaram desse processo, e protagonizaram, na verdade, muitas ações, apesar de toda a violência do processo colonizador, e que permanecem aí, não estão nas páginas apenas dos livros de história, tem trabalhos importantíssimos. Eu acho que também, atualmente o professor João Pacheco, além de professor titular do Museu Nacional, é encarregado das coleções etnográficas do Museu Nacional, inclusive está envolvido atualmente com o processo de reconstrução dessas coleções, E tem também uma preocupação, uma interlocução importante com o movimento indígena, uma interlocução importante com o processo de formação de antropólogos indígenas, e de interlocução mais ampla também, alguém que tem a preocupação de alcançar, na verdade, um público, para além apenas da academia, para além apenas de campos específicos dentro da antropologia, Dois trabalhos importantes, inclusive, a exposição Os Primeiros Brasileiros, e o projeto Os Brasis e Suas Memórias. Gostaria de convidar todos, na verdade, a conhecer, porque a exposição já foi vista, por mais de 250 mil pessoas, uma exposição que se dedica justamente a pensar,
o lugar e as trajetórias indígenas no processo de formação nacional, né, historicamente falando. Ela hoje está disponibilizada na internet, né, os primeiros brasileiros, e os Brasis e suas memórias também, que vem pensar, na verdade, na diversidade de trajetórias, né, indígenas que são invisibilizadas, digamos assim, quando a gente cristaliza de forma muito, né, rígida imagens, sejam primitivistas ou né, enquadradas pelo próprio Estado acerca do que vem a ser os indígenas, né? Enfim, então, antes de passar a palavra, eu gostaria de falar que, bom, eu sou professora aqui, né, do DA, do PPGAM, pesquisadora do GESTA, só que antes de entrar para o FMG, eu trabalhei durante 15 anos como analista inicial em antropologia no Ministério Público Federal, né? E, enfim, né, às vezes em pânico por ter que dar conta de questões que não são questões normalmente tratadas pela academia, mas que eram apresentadas, sejam pelos indígenas, sejam pelos quilombolas. Um dos textos mais importantes, na verdade, para eu me situar enquanto antropóloga, né, nesse fazer antropológico que, enfim, né, inclui várias dimensões, não só a dimensão estrita da produção de conhecimento. Um dos textos mais importantes que eu li foi um texto do João Pacheco de Oliveira, chamado Os Instrumentos de Bordo, né? Um texto em que ele saudava, mas também, ao mesmo tempo, problematizava, né, as relações entre a antropologia, o direito e o Estado, né? Saudando porque realmente era uma questão importante pós-1988, né? Do lugar da antropologia na construção de mecanismos que buscassem tornar efetivos os direitos garantidos constitucionalmente, né? Mas que também problematizava, que nos fazia pensar acerca dos alcances e dos limites dos nossos próprios instrumentos. Então, João, na verdade eu queria te agradecer muito, né, inclusive por essa generosidade, né, por esse trabalho, essa dimensão da sua praxis antropológica e da sua generosidade de continuar disposto a pensar junto com a gente os nossos instrumentos em face da realidade dos povos indígenas e de outros povos desse país. Obrigada pela sua presença. Dá uma testada. Já está ligado. Tá ligado, já. Alô? Alô? Tá melhor, Roberto? Sim. Bom, eu quero iniciar agradecendo aqui ao convite do PPGAM e do GESTA para estar aqui com vocês. Agradecer a fala carinhosa da Ana Flávia, com remissões a coisas que nos emocionam até, né? Períodos de muita combatividade em relação aos direitos indígenas, em que a Procuradoria da República era um instrumento muito fundamental para a viabilização de direitos, né? Eu acho que o contexto atual não é exatamente esse, né? Está longe disso. Mas, enfim, eu já estive aqui algumas vezes também, em atividades com Gesta, e sempre gostei muito desse ambiente multidisciplinar, desse ambiente universitário, né, onde transpira muita vontade de fazer ciência e, ao mesmo tempo, também um sentimento de preocupação com a cidadania, né? O que é que a ciência que nós fazemos pode ajudar esse país a melhorar e qual é o nosso envolvimento com isso. Bom, eu acho que acabou não divulgando um pouco antes, e eu queria tardiamente apresentar para vocês o título dessa conferência. Ela se chama A Fronteira Amazônica
e os limites da democracia brasileira, né? Então, esse foi o título que eu dei, né? Pensando um pouco a fronteira amazônica, lembrando do debate com Gesta, lembrando dos trabalhos da Andréia também sobre questão ambiental, trazer uma coisa que pudesse mobilizar um pouco mais vocês, uma discussão sobre a categoria de fronteira, tá? Uma categoria que às vezes é muito banalizada, é usada quase como um vocábulo, ou algumas vezes é considerada uma coisa antiga, um resquício de velhas teorias, né? E que eu considero uma ferramenta muito importante para análise. E a segunda parte do título, eu queria comentar os limites da democracia brasileira. Eu acho que tenho a partir desse livro que está aí, né, exatamente Nascimento do Brasil, eu procurei reeditar alguns trabalhos que eu tinha feito em outras ocasiões sobre os povos indígenas, situações indígenas específicas. E eu encontrei em todos eles uma visão muito diferente do que eu via na maioria dos meus colegas etnólogos, que eu via sempre ali um quadro de fundo e às vezes bem presente também na própria análise dessas situações da história do Brasil, né? Então era sempre o Brasil que estava presente ali, representado, era o Brasil que estava se formando, e essa é a proposta do livro, repensar um pouco a formação do Brasil, né? Acho que ele foi logo imediatamente acabou ganhando, né, o prêmio da Ampox de melhor obra, né, de 2017 das Ciências Sociais. Foi bastante divulgado, ele foi traduzido logo em espanhol na Argentina, né? Mudei um pouco o título porque as rixas Brasil e Argentina não permitem tanto falar de nascimento do Brasil, né? Então eu considerei, trabalhei com a ideia da polaridade entre extermínio e tutela, né? Que é uma coisa muito forte na ideologia brasileira sobre índios, né? Então considerei isso interessante, e ele está sendo traduzido atualmente em francês, né? Ele deve ser lançado agora em outubro, né? Com um título que recupera mais ou menos o título em português, né? La naissance d'une nation, nascimento de uma nação, a formação das alteridades no Brasil. Eu acho que pela introdução feita e pela organização do livro, apesar de alguns trabalhos terem sido escritos há alguns anos, já se podia perceber que menos que eu estar, digamos, fazendo um trabalho de obras escolhidas, né, e reeditando trabalhos antigos, que eu estava pretendendo abrir uma janela nova em relação a entender os índios e entender o Brasil. Quer dizer, entender o Brasil a partir dos indígenas, né? Eu acho que a história do Brasil tem sido muito trabalhada a partir de várias óticas, né? O tradicional, desde a ótica monárquica, racista, imperial, etc., né? Até outras que eram mais ligadas à ideia da classe operária e tudo mais. Eu acho que houve também essas manifestações, a questão camponesa também, mas sempre a questão indígena não foi considerada como algo forte dentro disso. Mais recentemente, nas últimas 4 décadas, né, graças sobretudo ao movimento negro e intelectuais negros, a participação dos negros no Brasil começou a se tornar uma coisa mais forte, né, mais marcada e mais destacada, enquanto os indígenas continuam a ser sempre pensados como aquele pouquinho, né, aquelas manchas que sobraram de um imenso controle sobre todo o território. E quanto mais nós estudamos a história do Brasil, estudamos a história dessas populações, nós descobrimos que essa é uma visão completamente errada, né? O Brasil não é esse Brasil do mapa do IBGE, né? Embora o IBGE agora esteja fazendo um esforço notável de incorporar
quilombos, áreas indígenas, etc. Eu estou muito otimista em relação ao censo de 2022, mas, enfim, esse é o mapa que é usado genericamente, né? Um mapa onde índios são algumas ilhas dentro do país. E eu acho que quem pretende entender o Brasil tem que ver que os índios estão presentes em mais de 2/3 dos municípios brasileiros. Os índios não são só a população da Amazônia, estão presentes em todas as áreas do Brasil e com grande representatividade também. E acho que no contexto atual, acho que nos últimos anos, mais especialmente, desconstrução de direitos coletivos, os índios têm assumido um protagonismo muito impressionante em relação à luta e à oposição em relação às medidas governamentais. Eu diria que, em certos momentos, é um movimento social mais forte, mais organizado e aquele que mais incomoda, né, ao poder estabelecido. Então, eu acho que tudo isso ajuda a que a gente deixe de lado aquela ideia, né, de que aparece aí esse louco, né, que provavelmente no momento seguinte vai surgir que nós vamos voltar a falar tupi-guarani, né, como seriam os personagens da literatura brasileira, né, personagens antigos sugerem em certo momento isso, o idioma seja trocado português pelo tupi-guarani. Mas, enfim, a gente entender que para compreender o Brasil é fundamental compreender a conquista e a tomada dos territórios indígenas, né? E eu acho que, sobretudo, entender que a questão indígena é muito, muito, muito maior do que o mapa das terras indígenas do Brasil, né? Esse é o mapa daquilo que sobrou depois de um processo de destruição, de genocídio, de violência cultural, de perda linguística, de perda religiosa, enfim, é o que sobrou a 25ª hora, né? Depois daquela destruição maciça que foi realizada. Mas, como os processos da história não terminam, também ele é um ponto a partir do qual os indígenas almejam a reconstrução da sua participação no Brasil, a construção de outras formas de cidadania, a recuperação de territórios, a recuperação de línguas, a recuperação de direitos que podem inovar muito outras lutas feitas no Brasil. E acho que até a própria luta, vamos dizer, em relação aos quilombos, né, de certa forma, ela foi muito bebida, chupada, a partir de instrumentos que já estavam presentes na luta indígena, né? E eu acho que essa relação é muito forte entre quilombos e indígenas através de todo um processo de construção, protagonismo político. Bom, então o meu movimento, em termos gerais, ele foi assim, do micro ao macro, né? E eu tenho comentado aí recentemente em relação a algumas teses defendidas por alguns alunos ou ex-alunos ou pessoas que participaram dos meus seminários, enfim, e que eu me identifico muito com o trabalho que eles fizeram. Eu acho que elas não são apenas a construção dos indígenas atuais, elas são também a construção de uma parte de uma região do Brasil. E no momento que vocês vão ver a apropriação dos territórios indígenas, a construção de uma elite regional. Quer dizer, quem são os donos do poder dentro dessa área? Geralmente são antigos proprietários, pessoas que participaram exatamente da devastação das áreas indígenas, da remoção de indígenas, enfim, as elites continuam vivas e elas hoje saem e estão presentes no Congresso Nacional e em muitas instâncias de poder. Então, seguir os indígenas não é fazer um exercício de recuar a 1600, nem é, como alguns querem, recuar antes de 1500, né? Porque é entender o indígena na sua plenitude, antes dos portugueses chegarem, né? Não, eu acho que é entender realmente como se forma o Brasil. Não o Brasil dos sonhos, né? Mas o Brasil real. O Brasil duro, o Brasil que mantém constituições, mas ao mesmo tempo contém práticas absolutamente contraditórias com as constituições, que possui uma série de
sabedorias institucionais de várias ordens também, que são absolutamente antagônicas com princípios democráticos, com princípios de tolerância racial, e que precisa ser descoberto, né? E tornado evidente para todos, né? Não como casos isolados, né? E nós continuamos hoje a trabalhar com a sociedade brasileira através de casos isolados, né? A população do Rio de Janeiro é muito apresentada em relação à questão do jovem negro nas favelas cariocas, né? A discriminação que o jovem negro passa é a discriminação que os indígenas passaram durante todo o período colonial, né? É uma violência aberta, é um processo de genocídio, né? Violentíssimo, e ele não é isolado de todos os outros processos. Ele faz parte de uma estrutura de poder e de uma sabedoria do Estado, das governanças, que não é declarada nunca. E quanto mais nós chegamos até ela, botamos foco em cima, ela nega e diz que aquilo é só exercício acusatório de pessoas, né? Mas na realidade é esse o país real que nós temos que entender. Então o meu exercício acabou muito caminhando para um objeto macro, né? Como eu vou falar para vocês, e vou ser bastante reduzido em relação ao texto, eu dou a referência onde ele está, né? Esse texto, como outro título, né? Ele foi colocado com o título de A Nação Tutelada, uma interpretação a partir da fronteira. Ele foi publicado na revista Mana, do Museu Nacional, no número 27, número 1, né? De 2021. Então ele pode ser baixado, pode ser lido, etc. Ele contém muito esforço que eu fiz durante o período da pandemia, né? Em que era difícil voltar ao campo no Amazonas, né? E o meu campo é nessa região, e eu acabei mergulhando um pouco nessa perversa construção do Brasil. E escolhi como objeto os anos dos governos militares, né? Então esse texto ele pega de 1964 até 1985. E depois, como eu não conseguia terminar aí, e eu acho que os recortes formais, políticos, jurídicos, etc., não servem à análise histórica e à análise política, eu ainda fiz uma espécie de pós-fácil, considerando um pouco como a ditadura militar se estendeu ao período da democracia, né, dos anos 80 e 90. Né? Eu acho que foi assim, o exercício que eu procurei fazer. Eu recomendo muito, aí, especialmente para os jovens, que leiam o texto. Eu não vou poder recuperar o cuidado que tem, mas eu acho que vocês estão todos empapados de uma ideologia muito perversa em relação à história brasileira e à história contemporânea brasileira, né? E eu acho que estudar outra vez a história do Brasil, mas com espírito crítico e norteado por uma perspectiva teórica e crítica, permite entender muita coisa que é apresentado como dado esdrúxulo ou como fato geralmente inexistente. Eu comento um aqui, né, já bastante direto, né? Não vou ter muito tempo para entrar nos exemplos da formação, de como foi esse governo militar, enfim, toda essa coisa, mas o texto aborda isso. Eu acho que, principalmente para os que viveram, né, lembrar, organizar alguns dados, etc. Mas para os que não viveram, é importante, porque esses dados não são mais dados nem nas escolas, nem em nenhum lugar. Algumas vezes algum especial da TV apresenta isso, mas de um modo totalmente romanceado e distorcido, né? E eu queria dizer que, para mostrar a vocês como precisamos entender os limites, né, dessa ideia, que geralmente quando nós conversamos com colegas argentinos e chilenos, eles brincam conosco que a nossa não foi uma ditadura, foi uma ditablanda, né?
E eles dizem que realmente, comparado com a violência que isso teve em outros lugares, que a ditadura brasileira foi bastante diferente. Eu acho que esse é um ponto que nós precisamos discutir, e com muita seriedade, com muito rigor. Eu levanto alguns dados pequenos em relação a isso, né? Dentro até, modestamente, uma nota de rodapé, mas eu acho que já incomodam bastante a perspectiva que nós vamos ter, né? Existiu, dentro do processo de tomada de poder pelos militares, existiram vários setores das Forças Armadas, marinheiros, sargentos, vários setores que se mobilizaram, muitas vezes até acompanhados por coronéis, generais, almirantes, né, que estavam junto com eles, e lutaram abertamente contra o golpe militar, né? Aconteceram motins em quartéis, e são coisas, evidentemente, que não se pode conhecer, né? Um líder sindical de Pernambuco, uma vez numa conversa com pesquisadores, ele diz, e faz não uma coisa assim abusiva, mas ele fala com base na experiência direta dele de contato com líderes sindicais daquela época, que foram mais de 2.000 líderes sindicais desaparecidos ou mortos em Pernambuco, né? É um dado impressionante, né? Não corresponde à dita banda. E eu acho que, se nós queremos até recuperar um pouco da nossa importância dentro da escalada militar no Cone Sul, na América, eu queria lembrar a vocês que o estádio, não sei quem conhece o Rio de Janeiro, já esteve no Rio de Janeiro, mas existe um estádio, não o Maracanã, mas existe um outro estádio em Niterói, o estádio Caio Martins, que logo nos primeiros dias da ditadura, assim que todas as delegacias ficaram cheias de presos e que todos os navios da Marinha já estavam atulhados de pessoas presas também, o estádio começou a abrigar os presos políticos. Então, a experiência do Estádio Nacional de Santiago, né, acontecida em 1973 no Chile, ela foi já antecedida quase 10 anos antes pelo que ocorreu no Rio de Janeiro. Mais de 2.000 pessoas estiveram presas lá dentro, sem abertura de processos, sem nada, com destinos desconhecidos, né? E esse processo todo foi extremamente violento. Eu queria que a gente recuperasse um pouco para entender, né, essa questão. Acho que, de outro lado, há uma visão muito esquemática em relação ao que seja um governo militar, né? E se imagina um governo militar como alguma coisa que vai completamente contra as instituições existentes. E não é bem isso, né? Não é água e óleo. São coisas que se misturam, sim, se complementam, sim, se articulam, sim, né? Quer dizer, os militares, eles tomaram poder, destituíram o presidente da República, mas eles não fecharam o Congresso Nacional. O Congresso continuou a funcionar durante muitos anos com outra estrutura. O Congresso não podia mais votar projetos de lei que implicassem em custos de orçamento. Quer dizer, a capacidade de legislar sobre custos, sobre ações concretas, foi retirada totalmente do Congresso, né? E, de outro lado, qualquer coisa que tivesse a ver com aspectos políticos também não podia ser tratado, que era considerado de segurança nacional. O Congresso funcionou muito tempo. A indicação de militares que sucederam um ao outro, foram vários governos militares, aconteceu sempre com formatos de ilegalidade e frequentemente passando pelo Congresso Nacional, que homologava a decisão dos chefes militares. Isso é importante para vocês pensarem que democracia e ditadura não são coisas que não se opõem. Elas podem caminhar juntas, elas podem se associar de modo extremamente perigoso, né? E eu acho que também, se nós pensarmos em relação à justiça, também não houve fechamento da justiça,
né? A justiça continuou a operar plenamente por questões civis, comerciais, todos esses assuntos a justiça continuou a operar. Só o que ela não operou mais era com os chamados crimes contra a segurança nacional. Todos os fatos de natureza política eram integrados dentro da ideia da Lei de Segurança Nacional e eram então julgados por tribunais militares. Então, a justiça continua a funcionar, né, com toda a sua parafernália e com toda a sua grande eloquência, né, só que ao lado dela existia uma outra justiça que essa sim fazia efetivamente manter-se a ditadura estabelecida. Eu acho que um outro processo também muito destacado algumas vezes é falar da ditadura militar, né? E, na verdade, nós não temos uma ditadura apenas militar, né? A ditadura foi basicamente civil e militar, né? Mas eu acho que os militares, claro, eles tinham treinamento nos Estados Unidos, eles lideraram as tropas, eles deram um golpe, né? Mas a inspiração para tudo isso era uma inspiração feita no âmbito da sociedade por vários movimentos profundamente conservadores e que estavam atuando dentro da sociedade e que pretendiam exatamente defender a propriedade privada, a tradição, né, os bons costumes, o cristianismo, né? Todos esses eram movimentos que estavam nas ruas, mobilizando a população contra o governo existente, que tinha como, digamos, que nunca planejou o golpe, né? Na verdade, não teria qualquer dispositivo militar que permitisse dizer que ia criar um golpe de esquerda no país, né? Mas, no entanto, a justificativa era essa, ela era uma insurreição preventiva, ela era uma ação preventiva em relação ao golpe que estava sendo tramado pela esquerda do país. Na realidade, o movimento teve diretamente consequências na área econômica, direto, né? Quer dizer, o primeiro deles foi o famoso arrocho salarial, também arrocho salarial que nós estamos conhecendo desde a entrada de Temer, né? E nossos salários estão congelados até não sei exatamente quando, mas é um período longo aí pela frente. Mas o arrocho salarial foi uma medida geral, a intervenção dos sindicatos, como qualquer impossibilidade de organização de lutas locais com reivindicações e uma atuação muito forte em termos de censura. Então, nos jornais, nas universidades, etc., nós podíamos discutir e questionar aquilo, né? Quer dizer, o golpe, ele tinha como estrutura, né, dois objetivos. Eu digo que essas são, no texto eu chamo de as cláusulas pétreas, quer dizer, as cláusulas duras, né, da democracia brasileira. A primeira é a reforma agrária. Não se pode falar em reforma agrária no Brasil, senão a democracia se estilhaça, né? Qualquer outro assunto pode ser abordado no Congresso, mas não a reforma agrária, né? A redistribuição de terras é inaceitável para a elite dominante. E o outro elemento, que também era fortemente atacado pelo movimento das reformas de base, era também o controle do capital estrangeiro em relação ao Brasil. Havia proposta de vários líderes importantes, né, nesse momento, de encampar empresas estrangeiras, de transformar em empresas nacionais, enfim, transformar o modelo da Petrobras como um modelo de desenvolvimento geral, onde várias outras áreas seriam tomadas também, serviços de luz, serviços de água urbanos, várias coisas assim altamente lucrativas para a iniciativa privada e para o capital externo, tá? Então, eu acho que essas foram as cláusulas pétreas. Na medida que o movimento de reforma de base tocou nisso e pretendia, de certo modo, não dar um golpe, né? Não fazer uma revolução, não tomar o poder pela força, mas pretendia, dentro do Congresso,
reformular essas leis e limitar o direito à terra e limitar também o uso e a remessa de capital estrangeiro, o golpe foi preventivo e o golpe acabou com essa agenda, né? E essa agenda é importante ter ideia, porque às vezes nós vemos com distância os militares e nós imaginamos, somos até imaginamos que eles também não tiveram grande coisa, que eles não tiveram grandes ganhos, etc., e que eles também participaram de uma tragédia geral, né? Mas efetivamente não é isso que se vê, né? Efetivamente a construção da democracia brasileira, com todos esses limites, com todo esse poder dos generais, com todo esse Congresso subserviente, né? E com todo um judiciário que era domesticado, né? Eu acho que vocês talvez podiam também, por vocês mesmos, né, fazer alguns exercícios que eu não vou explicitar aqui, senão não chego ao final da minha apresentação. Mas vocês podiam fazer paralelos com temas atuais, né, que existem sendo colocados. A importância de retomar a justiça militar, né? É um assunto colocado já em vários momentos, né? A justiça militar começa a arbitrar sobre uma série de questões, né? Terrorismos, atos de violência contra a propriedade, etc. É uma questão. E eu acho que também essa ideia de submissão do Congresso e submissão também do Judiciário, né? Acho que eu não vou me deter muito também nas várias etapas. E eu gostaria mesmo, se vocês tivessem possibilidade de ler, de entender como, de certo modo, a Revolução, como eles chamaram, né, o golpe militar, como a Revolução não era, ela não estava bem definida doutrinariamente, como ela vai se definindo progressivamente, né? Então, num primeiro momento, ela ainda é mais basicamente definida por contornos militares. E ela ainda pensa em questões que seriam fundamentalmente como evitar tensões sociais, movimentos de reação, tensão no campo, tensão na cidade. É uma preocupação geopolítica dos militares em relação a esse elemento. E muitas políticas que passam pelos anos 60 da ditadura militar e que aparentemente não faziam muito sentido, né? Mas hoje, quando a gente analisa isso, vê que tem todo sentido. O Brasil teve um programa de construção de casas populares extremamente ambicioso nos anos 60, né? O Banco Nacional de Habitação chegou a ser o segundo banco do país até, né? E houve ações muito grandes em relação a construir casas e também a envolver uma população enorme de trabalhadores na construção desses conjuntos residenciais voltados para essas pessoas, né? Então houve todo um movimento. A indústria da construção civil foi uma solução pensada, política também e econômica, para dar emprego a muita população que poderia ser questionadora do movimento social. Então, eu acho que os militares foram passando por vários processos de adaptação e, no princípio, eles não pensavam ainda muito na Amazônia como uma grande fronteira. O primeiro ato em relação a isso ainda veio no governo Castelo Branco, quando ele criou a Superintendência da Amazônia, não um grande complexo, mas que estava mais voltado naquele momento para dirigir incentivos fiscais. Quer dizer, era uma maneira de fazer com que pessoas que tinham renda alta pudessem investir no desenvolvimento da Amazônia, né? E aí foi definida a Amazônia Legal, né? Os limites da Amazônia Legal. A partir daí, também, e dentro dessa visão ainda muito geopolítica, o governo Médici, né? O governo Médici, é importante pensar que, paralelamente a planos econômicos, ele teve duas características. Primeiro, ele foi o primeiro que fez
um planejamento geral administrativo brasileiro. O primeiro PND, o Plano Nacional de Desenvolvimento, foi construído pelo governo Médici, no momento que assumiu. E ele realmente definia as metas, né? Envolvia uma legião de economistas em relação a esse processo. E dentro dessa proposta, aparecia já um envolvimento grande, um lugar bastante forte atribuído à Amazônia, né? Havia o chamado Programa de Integração Nacional, que propunha nada mais, nada menos que a construção de grandes eixos rodoviários que atravessavam o Brasil de um lado ao outro, né? Quer dizer, 15 mil quilômetros de floresta foram derrubados para... De lado, o outro, de lado ele não mas eu contraste também. De lado ele não permite muito sombra, ele colocar ele assim reto. Então, você fica mais à vontade, por exemplo, vou tentar esférico. Bem, eu sinto melhor esse aí do que o outro. Tá melhor. Mas realmente esse programa ele começa então a estabelecer de modo sistemático uma ocupação da Amazônia. Primeiro, uma ocupação pensada por estradas, né? E grandes investimentos estatais, né? Eram 15 mil quilômetros de estradas que saíam de Cabedelo, na Paraíba, né? E levariam a população sem terra do Nordeste, os camponeses sem terra do Nordeste, para a Amazônia, para agrovilas que seriam criadas pelo governo ao longo dessas estradas. O plano era então um plano de aliviar a tensão social sobre o centro-sul do país e as grandes cidades, transferindo para a Amazônia os camponeses que vinham para as cidades e iam para as favelas e se transformariam numa base de mobilização popular e, eventualmente, conflitos, insurreição. Então, esse plano ele foi muito forte e atuou com muita força dentro do início da atuação. O INCRA, né, que fez parte também desse pacto, né, o INCRA foi construído em 1973, né, e ele tinha como objetivo dar o 1.000º título de terra para as pessoas. Quer dizer, ele queria distribuir terra a 1 milhão de famílias, né? Era essa a intenção. Ele não chegou nem, né, muito menos de 1/10 disso, né? Mas esse era o plano da ideia. E a proposta em relação às agrovilas era de instalar 100 mil famílias dentro dessas áreas, né? Primeiro, era uma iniciativa em que o Estado começava a se tornar presente. O Estado era, então, o executor daquilo, o administrador. Logo, o Estado percebeu que essa solução ela não iria caminhar, né? Porque não era só construir as estradas, existia muita coisa associada àquilo, escoamento comercial, condições de habitação dentro dessas áreas, assistência social, educação, saúde, uma série de coisas, sem as quais as populações não conseguiriam fixar ali dentro. Então, progressivamente, o Estado começou a repassar, já de um modo mais forte, a partir do governo seguinte, né, do general Ernesto Geisel, né, já começou a repassar essa criação de colônias para a iniciativa privada. E no final, quando se faz um balanço, né, de 65 até 82, mais das 70 agrovilas criadas, 2/3 delas são particulares. As criadas e destinadas simplesmente a atividades comuns, né, elas foram muito pequenas, foram muito limitadas, né? Então, de certa forma, havia também um processo que buscava uma habitação da Amazônia, né? Levar uma população para lá, transplantar
uma população para lá. O Médici tem um dos discursos que ele diz explicitamente isso, né? A transumância da população do Nordeste para a Amazônia como uma grande obra social. Mas não foi assim que aconteceu. Ela acabou passando todas as iniciativas ao interesse privado. E depois, eu acho que é importante se vendo que, à medida que caminhava, temos um processo de normalização da vida democrática, de ampliação do movimento partidário, e os partidos tinham mais força em relação aos militares, maiores eram as demandas dos setores empresariais também em relação a isso, né? A criação de muitos estados também tiveram como finalidade criar elites regionais, políticas, que dominavam e controlavam esses estados e vieram, de certo modo, se tornar uma base de apoio do governo, né? A indústria de construção civil, ela se tornou um dos grandes fenômenos brasileiros, porque ela não só pegou as atividades de casas de baixa renda, vilas populares dentro de grandes cidades, como ela começou a se popularizar também para a classe média. E em alguns casos, alguns condomínios já eram condomínios de luxo, já eram disputados por classe média. E começaram a envolver, a partir dos anos 70, porque os processos são imbricados também, em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo no México, né? E que o lema era aquele Brasil, ame ou deixe, né? Então, dentro dessa situação, foram criados como iniciativas nacionais 30 estádios pelo Brasil afora. Quer dizer, vocês podem imaginar a ordem de investimento que isso implicou do ponto de vista de montante de recursos do Estado e a transumância em termos de trabalhadores, né? Quer dizer, não se criou em nenhum momento, se acabou com a legislação social através do arroxo, através da intervenção do sindicato, mas se criou um exército de mão de obra desempregado que andava de um lugar para outro atrás da obra. Eram os bichos de obra, né? Como chamou Gustavo Lins Ribeiro em um certo momento, aqueles que andavam atrás das obras. E não só através das obras, às vezes também através dos garimpos, né? Que eram uma alternativa para a vida dessas populações, ou outras atividades de várias ordens. Então, eu acho que é importante nós irmos vendo como tudo isso vai se construindo dentro de um processo de aparente afirmação nacional, né? E eu acho que o futebol, a Copa do Mundo, sem dúvida, foi um alimento muito importante para tudo isso, né? Mas, de outro lado, ele conviveu, e o nacionalismo, às vezes, dos militares, que era brandido, que era afirmado com muita veemência, ele convivia com outras iniciativas que eram de concessão de largas faixas de terra a empresários e a grupos estrangeiros, né? E assim foram grupos na Amazônia, se estabeleceram e tiveram enormes áreas, como que constituindo microestados dentro da região, microestados que já criavam legislações autônomas. De certo modo, eles funcionavam independente do Estado brasileiro. Eles tinham a sua justiça e o seu funcionamento. Tudo isso também é interessante a gente pensar, porque também lembra a anos recentes da vida brasileira, né? E a fenômenos também bastante conhecidos, como, entre outros, a construção de Belo Monte e uma série de outras usinas pelo Brasil afora e outras iniciativas também, né? Onde, na verdade, o Estado ele entregava na mão da iniciativa privada e a grupos econômicos a gestão da coisa pública, e ele se tornava ausente a partir dali, né? Bom, eu acho que mencionei aí a questão ambiental, né? Rapidamente, mas também uma experiência muito importante levada pela ditadura foi Tucuruí, né? Iniciado em 74, né?
mas foi um mega empreendimento, né, realizado totalmente com recursos nacionais, sem haver investimentos do Banco Mundial, recursos internacionais, o que significa o quê? Aparentemente é soberania brasileira, né? Não é só isso. É que todas as obras foram executadas sem seguir as legislações internacionais relativas à construção dessas obras e sem a proteção às populações que eram atingidas por elas. Então, o resultado foi todo um processo extremamente violento de atingir essas populações sem que houvesse qualquer alternativa de reação política, jurídica ou até de menção na mídia às reações organizadas por essas populações. Esse foi um processo de desenvolvimento tocado a ferro e fogo na Amazônia, né? E sempre com uma associação muito forte entre burocracia de Estado, militares de alta patente, né, e setores empresariais também, né? Muitas vezes setores estrangeiros também dentro desse procedimento. A indústria de construção civil também recuperou para o seu crescimento a própria construção das grandes estradas, né? Camargo Corrêa, por exemplo, assumiu grande parte dessas obras e, em certo momento, Sebastião Camargo, que era o dirigente, se tornou o primeiro brasileiro a entrar no índice, né, de homens milionários e super ricos do planeta, né? Então, as grandes construtoras também surgiram dentro desse período, tá? E elas são uma marca importante, vocês verem, elas estão presentes inclusive dentro do processo de Lava Jato, né? Dentro do impeachment, dentro de todos esses processos, envolvendo análise da corrupção entre o Estado e interesses privados também. Tudo isso foi uma construção também dos próprios militares, né? Uma construção absolutamente perversa, e eu acho que, para também não dar a eles uma taça de mérito, né, é interessante observar que se eles conseguiram avançar em alguns aspectos, né, econômicos, né, se eles conseguiram, em certo momento, ter a Vale como a segunda mineradora do planeta, com a principal produtora de ouro, com a principal produtora de ferro, etc. Se eles tiveram avanços substanciais do plano econômico, do outro lado, esse modelo estava em esgotamento também, né? Quando assumiu o último governo militar do presidente Figueiredo, né, João Batista Figueiredo, que saiu sintomaticamente do comando do SNI, do Serviço Nacional de Informações, para a presidência da República e foi eleito pelo Congresso Nacional, em uma votação, foi escolhido pelo Congresso Nacional, que o Congresso não só elegeu Figueiredo, mas deu a ele um mandato, antes era de 5 anos, deu a ele um mandato de 6 anos, para que ele fizesse, então, o que tinha sido elaborado e justificado na época por um dos ideólogos lá do governo, né, do Benito Couto Silva, que era transição lenta, gradual e segura, né? Era a ideia de que haveria um processo de anistia aos setores que foram perseguidos e exilados, e haveria uma reconstrução da democracia em termos mais amplos. Isso não acontece apenas a troco de bondade dos militares. Ocorre através de uma mudança geopolítica muito forte, né, com governos democratas que dominam os Estados Unidos e passam a dirigir a administração americana e passam a exigir da América Latina governos não militares fortes, mas que surjam democracias que convivam melhor com direitos humanos e com outras peculiaridades, né? Então também essa ideia ela está colocada dentro de um cenário. Mas eu acho que, se vocês forem ver, então, o final da ditadura militar, ele termina também os anos
do governo Figueiredo, ele termina com índices absolutamente ruins e negativos, né? O crescimento, a renda per capita do brasileiro se torna menor de todo aquele período, né? Ela cai muito. A inflação, que era numa faixa de 12% no período que ele assumiu, passa a 200%. Então, a ditadura militar também já estava perdendo crédito, inclusive internacional, e dos grandes financiadores também. Eles não sabiam mais gerir a coisa pública. Tornava-se necessário uma nova governança dentro do Brasil. E é nesse quadro que, de certo modo, vai surgir um novo governo, né, com a eleição também indireta de Tancredo Neves e com a não assunção de Tancredo Neves, mas a do seu vice, que é José Sarney, que era exatamente um elemento mais alinhado a setores mais conservadores. E é esse governo que vai se estabelecer organizando a Constituinte e organizando a chamada transição democrática para o Brasil, né? Então, eu acho que é interessante nós irmos pensando quanto os golpes nos fizeram abdicar de uma série de coisas e de temas importantes que acabaram fora da agenda política da própria esquerda brasileira. Por exemplo, a eleição de Lula, né, desde 89 até 2002, nunca tocou muito diretamente no tema da reforma agrária, nem na questão do controle dos lucros, nem os 12 anos que o PT esteve no poder, né? Quer dizer, o pacto era esse: podem jogar com a democracia, desde que vocês não toquem nos interesses primordiais, que são esses, né? A terra e a relação com o capital externo. Eu acho que agora, né, depois dessa investida forte dos governos militares na Amazônia, né, os militares, na verdade, eles criaram uma fronteira amazônica, né? Eles fizeram uma devastação ambiental, uma destruição de áreas indígenas sem precedente, uma destruição de populações tradicionais, né? No caso do Tucuruí, se estima, né, o Henri Axelrad faz um balanço em torno de 10 mil famílias deslocadas, né? E somente 2 comunidades conseguiram ser reassentadas. Todo o resto foi simplesmente retirado da área e mandado para outro lugar. Quer dizer, qualquer possibilidade de direitos era uma coisa inexistente. Então, eu acho que esse quadro em relação à fronteira me leva aqui, já me aproximando um pouco do final, a deixar um pouco o quadro histórico, que fala dos militares brasileiros, e a falar da categoria de fronteira, né? Quer dizer, o que é fronteira? E nessa definição que eu procuro dar dentro desse texto, naturalmente, ela tem muito a ver com a literatura grande sobre fronteira que existe no país, que existe no exterior também, né, com a qual eu dialogo aqui. Mas, enfim, um primeiro ponto que a gente precisa tirar do senso comum, e esse senso comum ainda é muito partilhado sobre fronteira, é que fronteiras lidam com o fato natural, né? Fronteiras são lugares inóspitos, são lugares perigosos, sem habitação, onde moram pessoas perigosas. Eu acho que é a imagem que todo o período colonial tem dos sertões, né? Então, a fronteira não é isso. A fronteira não é essa característica, né? Eu acho que a fronteira também não tem a ver com fronteiras nacionais. Podem haver fronteiras que não são fronteiras nacionais, não dividem estados também. Não é a questão de diplomacia nem de geopolítica. E o que a fronteira é essencialmente, né? Se nós formos tentar fazer uma revisão disso, né? Existe um trabalho muito importante, né, do começo do século passado, né, do historiador norte-americano, né, Turner,
que ele elabora uma tese sobre a fronteira em movimento, né? E ele diz que a fronteira é constituidora do país. E ele vai dizer que um pouco do ânimo democrático americano, talvez ele queira se referir à metade dos americanos que são sempre filiados ao Partido Democrático hoje, né? Não os republicanos, que são os do Sul, né? Mas certamente esse grupo, que eles seriam um pouco representantes daquela ocupação da marcha para o oeste, daquela autonomia camponesa, daquela ideia de vamos tomar territórios, vamos nos apropriar de terras novas, vamos ser autônomos, né? Vamos criar independência e desenvolvimento. E, geralmente, grande parte deles também movido por ideologias religiosas, né? Que achavam que também a conquista material era um dom divino, era um reconhecimento divino em relação ao bem fazer de cada colono. Eu acho que essa perspectiva, ela também criou a ideia, então, de que a fronteira pode ser um movimento espontâneo, que vai criando, né, de certa maneira, uma nova conformação de Estado, né? E eu acho que talvez colocaria isso como hipótese dentro desse texto. A ideia de fronteira que nós achamos que melhor dá conta desses fatos é uma ideia da fronteira como bastião de frente, né? Existe um uso antigo disso na literatura histórica, né? Onde fronteira vem de fronte, né? Vem daquele que está na frente, daquele que é a ponta de lança do exército, né? A fronteira tem a ver com o inimigo, né? E junto com o inimigo tem outras coisas envolvidas. O inimigo não tem direitos. O inimigo, durante a guerra, não tem humanidade. O inimigo é aquele que pode ser destruído, pode ser apossado, pode ser degolado, pode ser estuprado, né? Essa é a lei da guerra em relação a isso, né? E a fronteira é exatamente a redição da guerra, sem precisar necessariamente ter uma declarada guerra acontecendo, né? Ela é uma versão atenuada da guerra, né? Mas ela é igualmente lesiva e destrutiva, né? Ela é aquela situação de abolição completa de direitos. A Constituição pode atribuir que os camponeses que moravam em Tucuruí, eles tinham direitos em relação àquilo. Mas aquilo não importa. A questão de Estado é que eles não têm direitos, eles não serão em nenhuma medida atendidos, e a alternativa a eles é simplesmente, né, buscar outra solução no garimpo, nas cidades, enfim, ou em outra área de povoamento, né? Eu acho que essa ideia da destruição e da ausência de direitos, ela é muito central para a fronteira. A fronteira está muito ligada a essa ideia de questionamento de direitos, né? Então, eu diria, do ponto de vista de conclusão em relação a isso, que uma fronteira, ela não é nunca espontânea. Ela é sempre criada por um poder político de envergadura. Ela geralmente é criada pelo Estado Nacional, mas ela pode ser criada também pelos interesses internacionais. Por exemplo, toda a ocupação da Amazônia na época da borracha não teve intervenção quase nenhuma do Estado brasileiro. Ela foi toda ditada por casas exportadoras da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Alemanha, etc. O Brasil pouco se envolveu em relação a isso, né? Mas, em geral, as fronteiras estão sempre ligadas à atuação do Estado. É o Estado que define a existência das fronteiras. E é o Estado que define duas coisas. Ele define que direitos pode haver, mas os direitos não serão considerados como válidos. Então, os direitos podem ser burlados. E existe, então, um outro sentido em relação à lei, que não é apenas a existência do que está escrito na Constituição ou em códigos, mas é uma outra forma de aplicação dos direitos. Uma forma de aplicação que reconhece absolutamente práticas coloniais, né?
associadas diretamente ao mundo colonial. Eu acabei de ver ontem, até por acaso, um filme sobre a Amazônia, que recomendo explicitamente a vocês, chamado Putumayo, o nome de um rio, né? Feito pelo Aurélio Miquiles, e é um filme extraordinário e que mostra exatamente isso, né? Todo o desconhecimento em relação às leis. Na verdade, as leis podem existir dentro do Congresso no Rio de Janeiro, podem existir dentro dos debates na Liga das Nações e em outros lugares, mas eles não existem no plano local, eles não são reconhecidos em nenhuma. E é claro que quando quem lê, pega os jornais de Manaus, por exemplo, vai ler os encontros entre índios isolados e as frentes de expansão seringalista, né, ele vai ler a todo momento com absoluta ali indiferença que aqueles índios foram mortos, né, foram destruídos, porque eles eram violentos, eles seriam canibais, eles seriam... Né, isso nós não estamos do século XVI, onde teria uma tecnologia militar ainda mais ou menos homogênea. A tecnologia do século XIX é absolutamente diferente em relação a isso. A capacidade de matar essas populações é absolutamente assimétrica em relação a tudo isso. Então, esse genocídio que marcou a incorporação de todas essas áreas indígenas ao processo de desenvolvimento brasileiro é algo que precisa ser recuperado. Eu acho que uma das coisas mais positivas que temos, né, dentro dessa virada também com intérpretes críticos da lei, do direito, né, é a recuperação da própria categoria de genocídio, que é uma categoria social fundamental. Genocídio devia ser talvez uma das primeiras aulas na sociologia, porque não existe sociedade que viva sem o genocídio. E nós não precisamos ter aquela atitude de damas, né, de antigamente, que escândalo, esse é o genocídio, porque o genocídio está sempre nas nossas barbas. E nós conseguimos não ver que estamos colocando óculos muito fortes para não entender o que está debaixo do nosso nariz. Eu acho que, enfim, a fronteira está muito ligada a isso, então. A construção de alteridades, a construção de outrificações, né? Como fala no momento o Johannes Fabian, né? E outros autores latino-americanos insistem muito na ideia da outridade, né? Quer dizer, não é tanto alteridade, é como o outro é construído por alguém, né? Então esse outro é construído sempre de maneira perversa a justificar que as ambições daqueles que se expandem sobre aquelas áreas se realizem plenamente. Eu acho que essa é a característica realmente permanente da fronteira. E acho que, assim, se nós pensarmos, a categoria de fronteira nos traz, então, para a antropologia, uma série de desafios muito interessantes. Eu acho que nós não podemos também operar somente no limite da escala local, observando os efeitos ao nível local. Nós estamos inseridos dentro de uma história que é nacional e é global também. Nós precisamos olhar para todo o processo. O pesquisador não é apenas aquele que se enclausura dentro de uma gaiola e estuda intensamente aquele objeto que está ali dentro. Ele é aquele que segue o conhecimento, quer dizer, onde são moldados padrões de dominação, padrões de imposição sobre o comportamento de outras pessoas, padrões de criação de sociabilidade. Ele tem que estar presente, tem que estar entendendo e refletindo sobre isso. Então, eu acho que é muito importante essa nossa visão. Acho que também, recuperando um pouco, né, dessa minha virada no sentido do macro, né, acho que também é muito importante a antropologia não se tornar órfã simplesmente de uma única tradição teórica, mas ela trabalhar muito com interdisciplinaridade e ela trabalhar com a multiplicidade de tradições teóricas que ela contém. Algumas vezes as pessoas dizem,
a verdadeira antropologia é essa. Assim, mas existem várias tradições dentro da antropologia e para cada uma delas existe uma verdade fundacional, um método, uma forma de pensar a construção de objetos, uma forma de fazer ciência, né? E eu acho que, de outro lado, nós não podemos também, eu acho que aqui é muito importante recuperarmos o pensamento crítico do colonialismo, né? Recuperaria até uma figura, Talal Assad, né? Em 1973, falando sobre a formação das disciplinas nas universidades europeias, onde ele diz que todas as nossas disciplinas, elas foram formadas, mas mal formadas, porque elas responderam aos interesses da sociedade capitalista que estava se implantando. Então, da antropologia foi retirada a economia, da sociologia foi retirada a economia, cada um foi cortado dentro dos seus objetos, de maneira a história foi podada, também jogada para eventos do passado e reconstrução das tradições nacionais e das elites nacionais. Enfim, a universidade não é de maneira nenhuma um lugar neutro. A universidade é o primeiro lugar onde nós temos que exercer o nosso compromisso ético e crítico. É o primeiro lugar onde nós precisamos pensar uma revisão da forma de produção de conhecimento e pensar como esses conhecimentos que são voltados para universidades que são estritamente excludentes, universidades de minoria, universidades que querem fabricar especialistas para simplesmente serem ricos, né, e se integrarem dentro da nova elite, a universidade precisa ser repensada de outra maneira, como de produção de cidadãos, né? E aí cidadãos implica em um outro comprometimento e outras preocupações. Então eu acho que era um pouco isso que eu queria dizer a vocês, né? E a respeito, eu não falei ainda, claro, mas se tiver perguntas, eu posso dizer como realmente a ditadura militar não acabou em 85 com José Sarney e não acabou o poder dos militares, de modo nenhum terminou com a Constituição de 88. Então, quer dizer, marcas de mandatos presidenciais e marcas de grandes textos constitucionais não são os definidores das práticas políticas que dão a natureza do Estado. O Estado continua a ser militar, autoritário, na grande maioria do Brasil, pelo menos no modo muito central em toda a Amazônia Legal. Bom, é isso e obrigado, já falei demais e fico muito atento aí às perguntas que vocês podem fazer. Obrigado.